Mas os amigos chegaram empolgados e disseram: olha, os teus dias de molestamento acabaram. Vamos lá. E pegaram o amigo e carregaram a cama, a maca. Levaram até lá a maca, aquelas macas do primeiro século, feitas e afofadas com muito feno amarrado, para que o indivíduo tivesse alguma maciez. Como eu mesmo ainda usei muitos colchões de palha mesmo, de feno, no passado, no Amazonas. No interior do Amazonas, todo mundo dorme em rede, mas quem quer que tivesse uma cama era de palha, porque era o material do qual dispunham para amaciar as costas, que iam ficando todas cheias de escaras, de feridas, de machucaduras. Imagina, passar anos naquele estado, no primeiro século, o desconforto que era, como era ferida sobre ferida, além da impotência naquele estado de paralisia muscular. O fato é que ele é levado e quando chegam lá, ninguém se condói da situação, nem fora e nem dentro da casa. Dentro da casa tinha um monte de gente sentada em bancos, estavam lá só para observar, para secar Jesus com ódio e espírito perverso, como esses que são protagonistas e personagens dessa história, os escribas presentes lá. Também havia outros que estavam por curiosidade, sem falar no pessoal que habitava a própria casa. As casas eram pequeníssimas. Pequeníssimas. A minha casa devia ser umas 4, 5 vezes, se eu contar com o segundo andar, umas 7, 8 vezes maior do que a casa, provavelmente, onde eles estavam. Era um cômodo de uma sala ínfima, de paredes de pedra grossa, e atrás, quartinhos mínimos, poucos e mínimos. O resto era vizinho, era comum. Então, quando eles chegam lá, do lado de dentro está socado. Nos quartos, na pequena sala, os escribas dentro da sala, com a influência deles de dizer: chega para lá, nós chegamos. E os guarda-costas da frente: ó, abre, que tem gente de Jerusalém aqui. Aí cadeiras para eles sentarem, e Jesus nem aí. Aí chegam os homens, os 4 homens com um amigo, e tentam enfiar pelo caminho normal uma entrada para junto de Jesus e não encontram uma entrada pela porta natural para dentro da sala. Então eles pensaram o seguinte: se a gente não entra pela porta, a gente abre um buraco no telhado. Mas o que interessa não são as parcimônias, nem as etiquetas, nem as opiniões. Nós estamos lidando com aquele que mete a mão na chaga do leproso. Para ele não há censura. Ele sabe o que é responder compassivamente ao desespero humano. E ele se compadecerá da dor do nosso amigo e da nossa angústia de introduzir o nosso amigo ao lugar da misericórdia, da graça e da cura. E aí eles sobem, eles fazem o impensável. Eles invadem a propriedade privada. A propriedade privada é privada hoje tanto quanto era privada naqueles dias. Ninguém destelhava a casa de ninguém, especialmente se esse alguém fosse Pedro, na casa dele, que era uma figura enfrentadora, turrão, difícil, que todo mundo conhecia. Mas eles abriram o telhado, e não era telhado como o daqui de casa, que você vai tirando telha a telha, não. Eram coberturas também de palha com barro, estrutura de madeira por debaixo, como a gente ainda tem no Nordeste, em alguns lugares,
onde se põe palha, barro e depois palha em cima, para não haver goteira para baixo. Ninguém destelha, ali você só abre rombos, você abre buracos. Não dá para dizer, depois eu ponho as telhas de volta. Não, é um arrombamento. E tinha que ser um grande arrombamento, para poder caber uma maca. Com um homem, essa maca devia ter pelo menos 1,65 m, 1,70 m de extensão, 1,10 m de largura. E eles abrem esse buraco na casa de alguém, talvez Pedro, e descem o amigo amarrado em cordas, vão baixando. O buraco era tão grande que Jesus olhou de baixo quando começou a cair barro, porque antes do homem descer foi um derrame de barro, de poeira, de palha, foi uma sujeira. Os mais granfinos de Jerusalém, os escribas, estavam dizendo, ixi, que nojeira, que coisa mais antiquada, que gente não civilizada, só podia ser na Galiléia, que loucura. Não diziam, mas pensavam. E era enorme o buraco. E desce aquele homem baixado por cordas, e Jesus olha, vê 4 rostos baixando o indivíduo. Era uma ação de amor fraterno, de paixão fraterna. E quando o amor está presente, as etiquetas caem, as éticas, que não são nem éticas, são etiquetas, desaparecem. O que está aqui em vigor é a ética da vida contra a etiqueta da propriedade privada. No tempo dos militares, eu preguei muito nesse texto, falando da ética da vida contra a ética do latifúndio, das propriedades privadas, assim feitas privadas por arbítrios que não tinham nada a ver com direitos reais e adquiridos, e 1 trilhão de outras coisas do mesmo gênero. Mas aqui hoje, a minha ênfase é no choque entre a etiqueta e a ética, que aparece nesse texto. A etiqueta dizia que não se fazia isso na casa de ninguém, por nenhuma razão desse mundo. E a ética diz que para salvar uma vida a gente arromba qualquer telhado. Qualquer arrombamento está explicado. Qualquer buraco para salvar uma vida está justificado, porque é um buraco a menos para sepultar vidas. O Evangelho abre buracos nos telhados para salvar a abertura de buracos para sepultar pessoas. No Evangelho, a vida tem primazia sobre tudo, sobre o sábado, sobre qualquer lei, sobre qualquer purismo cerimonialista, sobre qualquer que fosse a etiqueta dos rabinos, sobre qualquer que fosse o acordo religioso. No Evangelho, salvar vidas vem antes de qualquer tentativa de criar uma ortodoxia que não priorize a vida. Qualquer ortodoxia que não coloque a vida em primeiro lugar não é ortodoxia. Falta a ortopraxia do amor que pega com compaixão, para que depois haja uma ortodoxia que seja validada pela prática da compaixão, pela ortopraxia, pela prática, que faz silenciar a necessidade de argumentação, de explicação. O que você tem aqui é o silêncio das argumentações, das etiquetas teológicas, das etiquetas doutrinárias, das etiquetas religiosas, das etiquetas dos senhores do saber, dos seus modus operandi.
que são esmagados pelo buraco. O amor abre um buraco e baixa o necessitado. E são pessoas ajudando gente miserabilizada. E aí, para Jesus, está tudo normal. Para Jesus é assim mesmo. Era o melhor caminho. Abriram um buraco no lugar onde ele estava